Glória a Deus, aleluia. Bendito, engrandecido é o nome do Senhor por esse Jesus Cristo na nossa vida, amém? E eu quero ser breve com a palavra de Deus que o Senhor colocou no meu coração nessa noite. Quero dizer que eu estou muito feliz de poder estar aqui e agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez poder estar aqui com vocês. A palavra de Deus fica em Romanos, no capítulo 8, verso 35, que vai nos dizer: quem nos separará do amor de Deus? Do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matador. Amém? Eu, há pouco tempo atrás, tive a oportunidade, e o Senhor havia colocado essa palavra no meu coração, mas eu creio que até aquele momento eu ainda não tinha entendido, de fato, essa palavra, a riqueza dessa palavra, a profundidade dessa palavra. Porque aqui o apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele começa o capítulo falando que, portanto, agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E eu acho tremendo, irmãos, esse capítulo. Porque no verso 35, que é o verso base hoje da palavra de Deus para a nossa vida, ele começa a pontuar, né, as coisas que o ser humano acredita que pode separar ele do amor de Deus. E aí ele começa a falar, é a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, a nudez, o perigo e a espada. E aí, quando ele começa nessa pontuação, né, de cada situação que o ser humano poderia, talvez, colocar, né, e dizer, não, isso me separou do amor de Deus. Não, isso aqui está me separando do amor de Deus. Não, isso aqui está me separando, ou isso aqui vai me separar. E aí o apóstolo Paulo deixa muito bem explicado, e eu acho isso, irmãos, maravilhoso. Porque cada palavra usada, né, cada adjetivo usado aqui tem um significado muito rico, irmãos, quando a gente entra no espiritual e pede o Espírito Santo para nos dar a revelação. Porque quando ele fala de tribulação ou angústia, eu entendo, sabe, por mim mesma, quantas coisas que, às vezes, na nossa rotina do dia a dia, a gente passa, a gente enfrenta, e a gente sabe que aquilo ali não nos separou do amor de Deus. Ou a fome, ou a nudez, e aí vai falar, irmãos, de todo o aspecto do ser humano, de toda a área da vida do ser humano. Quando ele fala da espada, né? Quando ele fala que é da perseguição, e aí a gente entende que cada área da vida do ser humano, o apóstolo Paulo ali colocou, né? Como um impedimento que poderia nos separar do amor de Deus. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, irmãos, Deus é tão maravilhoso, que a gente sabe que a única coisa que poderia nos separar do amor de Deus foi pago lá na cruz do Calvário, que era o nosso pecado. O nosso pecado, as nossas transgressões nos separariam de Deus. Mas Deus, sabendo disso, deu o seu Filho para morrer lá na cruz, para que hoje nós pudéssemos todo dia ter um novo recomeço com Deus. Então, hoje, se você está aqui, né, ouvindo essa palavra e ouviu o tentador, olhou e lançou uma seta, né, na sua direção, dizendo que tem algo que pode te separar do amor de Deus, eu estou aqui para dizer para você, com a palavra de Deus, que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Porque o que poderia te separar foi pago. Foi pago com preço de sangue na cruz do Calvário. O pecado que poderia te separar, a transgressão que poderia te separar, Jesus Cristo pagou na cruz do Calvário, para que hoje você pudesse ler essa palavra e tomar posse dessa palavra e entender que não há nada que possa te separar do amor de Deus. Talvez a situação que você se encontra, você fala, meu Deus, estou longe do amor de Deus, estou longe do cuidado de Deus, aleluia, mas não. Você não está longe do cuidado de Deus, você não está longe do amor de Deus, porque Deus pagou o preço por isso. O próprio Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, pagou
o preço para que hoje eu e você estivéssemos aqui ouvindo essa palavra e dando liberdade para o Espírito Santo abrir o nosso entendimento para que nós pudéssemos compreender essa palavra. Quando, irmãos, eu comecei a entender a carta de Romanos, o livro de Romanos, é de uma riqueza muito grande, irmãos. E Deus nunca quis abolir a lei, porque a lei é santa, ela é sagrada. Só que nós, com a nossa pequenez, com o nosso pecado, com as nossas mazelas, a gente nunca conseguiu cumprir a lei à risca. Não houve um homem sequer que pudesse cumprir a lei. Não houve. Não houve, e a gente sabe que os profetas do Antigo Testamento já sabiam disso, tanto que o profeta Isaías disse, né, que Deus falava na boca daquele profeta e dizia que ele enviaria a lei. Ele enviaria a lei, porque Jesus era a lei. Jesus era aquele que poderia cumprir a lei. E ele veio e cumpriu a lei para que nós tivéssemos hoje essa liberdade de entender essa palavra, de entender o que o Senhor hoje quer falar conosco. Eu não sei, irmãos, talvez você olha para alguém, né? Talvez você vê, né, a situação de um ente querido seu ou de alguém muito próximo e às vezes a gente pensa assim, meu Deus, mas que situação, meu Deus, mas como que o Senhor vai fazer algo, né? Vai fazer algo, sabe por quê, irmãos? Porque o que poderia nos separar, o que poderia impedir, que era a nossa transgressão, nosso pecado foi pago lá na cruz. E o que eu acho, irmãos, mais assim interessante é que o livro de Romanos vai falar da salvação vinda pela fé em Jesus Cristo, mas em momento nenhum ele reprime a lei, porque a lei foi paga por Jesus. A lei, Deus é tão justo, tão maravilhoso, que a palavra de Deus fala que ele não volta atrás, né, naquilo que ele fala. E ele diz que teria que cumprir a lei, que sem a lei não tinha como, né, nós chegarmos àquilo que Deus prometeu para nós. E ele cumpriu, irmãos. Ele cumpriu. E com amor tão grande pela nossa vida. Ele cumpriu a lei com amor tão grande pela minha alma, pela tua alma e pelas almas que estão aí no mundo perdido. Ele enviou o seu filho para que essa lei fosse cumprida. Para que essa lei fosse cumprida e para que o vil tentador não viesse ao nosso encontro e quisesse quisesse plantar em nós, né, a desconfiança de que nós não poderíamos alcançar, de que a desconfiança de que nós estávamos separados desse amor de Deus. Mas hoje o Senhor quer abrir o seu entendimento para que você possa entender isso e para que você possa propagar essa palavra. Porque nós que conhecemos a palavra, nós que temos o entendimento da palavra, nós precisamos entender que Deus trabalha de maneiras diferentes na vida de cada ser humano. Talvez ele me chamou de um jeito diferente, talvez ele te chamou de um jeito diferente, numa situação diferente da sua vida. E a gente não pode enquadrar Deus nas nossas capacidades, sabe? Porque Deus é tão grande, Deus é tão maravilhoso, Deus tem tantos projetos na vida do ser humano que ele age de forma, irmãos, que a gente olha e pensa, não é possível, mas é possível. Quando Deus quer fazer, é possível. Quando Deus quer operar, é possível, porque ele queria e ele quer operar na minha vida, na sua vida, na vida daquele povo que passou, na vida do povo que é contado aqui na Bíblia. Ele quis tanto operar, irmãos, que todo o impedimento que poderia ser impedimento, ele pagou. Ele fez questão de pagar para que hoje nós pudéssemos ser livres. Livre não com o contexto da palavra de liberdade, no sentido de liberdade para o pecado, liberdade. Não. Liberdade. Liberdade para que nós pudéssemos escolher Jesus para a nossa vida. Aleluia. Eu glorifico tanto o nome do Senhor Jesus, porque outrora nós éramos ovelhas perdidas, sem um pastor, sem quem nos conduzisse. E hoje nós, quando lemos essa palavra aqui, nós entendemos o amor supremo de Deus pela nossa vida. O amor foi tão supremo
que ele nem poupou o seu filho. O seu único filho ele não poupou, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, irmãos. Para que hoje nós pudéssemos tomar posse daquilo que Deus nos escolheu para fazer e propagar essa palavra. Propagar as maravilhas que Deus faz na nossa vida, ser testemunha viva do amor de Deus sobre nós. E dizer que tem esperança, que tem solução, porque o amor supremo de Deus vence tudo e todas as coisas. Eu quero deixar essa palavra, que você venha refletir hoje na sua vida. Refletir quantas coisas esse amor te alcançou para que pudesse acontecer na sua vida. Tantas coisas foram mudadas, tantas coisas foram tiradas do lugar e colocadas em outro lugar, plantadas em outro lugar. Mas que hoje quando você olha para trás, quando você pode enxergar tudo que aconteceu, é para que nada pudesse te separar do amor de Deus, para que você pudesse entender. E glorifica o nome do Senhor. Quando Deus abriu o meu entendimento para essa palavra, a vontade que eu tinha era de gritar. Porque quando a gente está passando uma luta, quando a gente está passando uma tribulação, a gente pensa que está longe do Senhor. Quando a enfermidade chega na nossa casa, quando a escassez, quando a morte, quando o luto, quando as adversidades, quando tudo isso que o apóstolo Paulo começa a nomear na palavra chega na vida do ser humano, a tendência do ser humano é pensar, poxa vida, estou longe do Senhor, ou o Senhor está longe de mim. Mas não, nada pode nos separar. Através de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo diz que sem mim nada podeis fazer. Mas com Jesus ele também disse que com ele, no nome dele, coisas maiores nós faríamos. Tudo no nome dele. Tudo para a glória do nome do nosso Pai ser glorificado, ser exaltado. Então, nessa noite, toma posse dessa palavra. Toma posse. No versículo 38, ele vai dizer assim, porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, aleluia, nem a altura, nem a profundidade, glória a Deus, nem a outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O amor foi tão grande pela minha e pela sua vida. Foi tão grande que hoje nós, quando lemos essa palavra, irmãos, não tem como ministrar essa palavra, ler essa palavra, meditar nessa palavra sem as lágrimas tomar conta do nosso rosto, porque o amor foi muito grande, o amor foi supremo, o amor foi com preço de sangue na cruz daquele Calvário. Foi por amor de mim, foi por amor de você que Jesus pagou aquele preço, para que nós pudéssemos ter esse acesso a Deus, para que nós pudéssemos ter esse acesso à graça, essa graça que transforma, essa graça que é manifesta todos os dias através de tantas coisas, porque talvez nós achamos que é coisa tão grande, coisa que nós precisamos contemplar muito grande, não. É só o fato de nós acordar todos os dias, respirando, aleluia, tendo entendimento, poder contemplar que os nossos filhos acordaram, que eles respiraram, que nós temos a nossa perna para andar, os nossos braços para fazer os nossos afazeres, que nós temos o nosso trabalho, que nós temos a provisão de Deus, que Deus tem cuidado tão bem de mim, de você, da nossa casa. Isso é motivo, irmãos, de glorificar. Então, glorifica o nome do Senhor nessa noite. E eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?